O funk é um estilo musical que eu nunca gostei, e eu tenho minhas opiniões a respeito. E hoje eu quero compartilhar o motivo pelo qual eu não gosto do funk, deixando bem claro que é a minha opinião. Se você gosta, é seu gosto. Eu particularmente eu prefiro rock por diferentes fatores, diferentes motivos, mas é isso. Quando eu costumo escutar uma música, eu analiso muito o que ela deseja representar. Se você pegar o funk, na atualidade, o funk fala muito sobre o quê? Sobre drogas, sobre conteúdo adulto, sobre todo tipo de coisa, violência e sobre outros assuntos que eu não vou falar aqui. Mas o funk, no geral, é um estilo musical que eu tenho muito desprezo, por assim dizer. É um estilo musical que eu olho e, tipo, sabe? Tem pessoas que gostam e tudo mais, mas eu não gosto. Se você pegar e dizer assim, eu gosto do funk porque o funk ele é interessante. Me diz um lado interessante do funk. Me diz algo bom que o funk representa. Se você pegar na década de 2000, mais ou menos, o funk ele tinha uma ideia, ele tinha uma expectativa bem diferente do que tem hoje. O funk, no início, bem no início, ele era outra coisa, ele falava muito mais das condições de Brasil. E se você pegar o funk atual, fala o quê? De garotos do job, fala de droga, fala de criminalidade, fala de arma. Esse tipo de assunto nunca chamou minha atenção e eu acho muito ridículo você parar e pensar nisso, entendeu? Vamos esclarecer uma coisa. Primeiro, o funk não é desse jeito que a gente conhece hoje. O funk ele surgiu nos Estados Unidos como uma forma de um movimento de resistência na questão musical. Quando ele chegou no Brasil, ele já chegou com uma visão bem diferente. Ou seja, nos Estados Unidos era usado como forma de resistência, como forma de se expressar, e aqui no Brasil foi criado o famoso funk carioca. O funk carioca é o quê? É uma tamanha depravação, porque não tem nem como eu defender isso. E eu sou o tipo de cara, eu tenho o quê? 19 anos. Se eu for pegar a maioria da parcela da minha idade de pessoas, gosta do funk. Aí eu pergunto, o que é que você gosta no funk? Aí vai dizer, batida. Ah, eu gosto da letra. Aí você vai olhar a letra, tá falando sobre droga, tá falando sobre garotas de jobs, com essas coisas do tipo, entendeu? O problema do funk atual é o seguinte: funk, como qualquer outro estilo de música, tem um impacto na nossa sociedade. E aqui no Brasil, se você pegar uma música como o funk, ela tem um impacto em comunidades, em vidas de pessoas no geral. Porque se eu for aqui na esquina da minha casa, por exemplo, eu vou escutar um funk. Você é obrigado a escutar um funk, porque vai ter outro indivíduo escutando, apesar de eu não gostar. Baile funk, aqui na minha cidade não tem tantos. Mas uma vez ou outra aparece um engraçadinho, uma engraçadinha, uma caixa de som bem alta e acho que todo mundo deve escutar a mesma música que eles. Aí eu vou pegar como exemplo o rock. Eu gosto de rock. Eu sou um jovem que eu sempre gostei de música clássica, de rock, desse tipo de coisa. Tem um heavy metal também, só que o heavy metal eu não gosto. E eu tenho um gosto bem peculiar para música. Ao mesmo tempo que eu gosto de rock, eu gosto de Elvis. Ao mesmo tempo que eu gosto de rock, eu gosto de Beatles. E isso vai depender muito, entendeu? E quando eu vou falar com uma pessoa da minha idade, é raro encontrar uma pessoa com um gosto semelhante ao meu. Quando eu encontro, eu até fico interessado em interagir de certa maneira, mas é bem raro. E falando a respeito novamente do funk, ele tem um impacto na mente de muitos jovens, porque você vai ouvir desce, sobe, empina, esse tipo de coisa. Parece que o funk ele sente prazer em glorificar drogas, violência, falar sobre questões sexuais de uma forma tão depravada, e as pessoas parecem que não enxergam isso. O Brasil, ele tem uma imagem não tão boa assim fora, por causa disso. Eu acredito que muito mais pela essa cultura do funk, porque se você pegar as melhores músicas aqui do Brasil, eu até não sei nem qual é o tipo de música melhor aqui no Brasil, porque o sertanejo só fala de traição, só fala os assuntos é sertanejo, traição, mulher, relacionamento, o funk é droga, violência, sexualidade. Isso resume as músicas no Brasil. E se você pegar uma parcela que seja diferente, que não fale sobre essas coisas, não é tão reconhecida. As pessoas falam, Wayne, mas essas músicas, elas refletem nas coisas que acontecem no Brasil. E eu acredito que não. No Brasil não só reflete isso, mas as pessoas, elas gostam de só enxergar o outro lado da moeda. E eu nunca gostei, sinceramente. Quando eu escuto funk, eu fico tipo, como é que a pessoa pode gostar de uma coisa assim?
E lembrando, eu não tô dizendo que todo funk é ruim. Tem funks que fala sobre a questão das comunidades, né, a questão social e tudo mais, mas eu tô falando aqui que a minoria dos funks fala sobre essa realidade, a maioria dos funks está seguindo por outro lado. Por exemplo, se você pegar um funkeiro na atualidade, ele sempre vai ter que estar usando alguma bebida alcoólica no clipe, sempre vai ter que ter alguma mulher no fundo, algum carro de luxo, esse tipo de coisa. Aí eu fico me perguntando, qual é a necessidade disso? A necessidade de ostentação para dizer que tem poder, para dizer que tem controle sobre tudo. Isso não é interessante, sabe? Eu fico imaginando o impacto que isso tem na vida de crianças, de adolescentes mais jovens do que eu. Eu acredito que a música ela tem um poder de transformar. Motivos de sobra para dizer que o funk é um gênero musical de fezes. Primeiro motivo, o nome. Funk é um nome de um gênero musical americano que foi roubado para denominar esse tipo de música brasileira. Ou seja, não tem originalidade nenhuma. Os funkeiros simplesmente pegaram samples de algumas músicas do James Brown, fizeram lá o funk, mas eles se esqueceram de mudar até o nome do gênero musical. E aí falaram, vamos manter como funk. E não pense você que, mas a batida é original. Não é não. Se você ouvir um gênero musical chamado Miami Bass dos anos 80, você vai ver que esse tipo de batida já existia há muito tempo. A falta de originalidade é tão grande que eu vou considerar isso como um segundo argumento. Como bem se sabe, no Brasil copia-se muito e cria-se pouco. E no funk não haveria de ser diferente. A grande maioria dos hits da Jovem Guarda são sempre versões de músicas estrangeiras. E no funk acontece a mesma coisa. Mas ela tem que ser usada com responsabilidade. A partir do momento que você pega e cria uma música que fala sobre droga, que fala sobre violência, que fala sobre sexualidade de uma maneira depravada, imagine só, uma criança que é criada no meio de um ambiente que fala sobre só sexualidade, só sobre droga, ela vai ter uma mente adaptada, sabe? Com esse pensamento, e querendo ou não vai. Porque se você pega uma criança como esse, que só gera coisas assim, ela vai ter um impacto muito grande na vida dela. Querendo ou não, vai moldar a personalidade dela a pensar que a vida é só aquilo. Deixando as minhas considerações finais aqui, uma música para mim, eu valorizo muito quando ela representa as coisas sobre a vida. O valor da vida, fala sobre acontecimentos, sobre coisas boas da vida. E quando for falar sobre tristeza, sobre momentos assim, que a vida não é só flores, fale de uma maneira certa, de uma maneira sem usar depravação. Porque um exemplo, eu gosto muito de música internacional do que nacional. Eu não gosto da maioria das músicas aqui do Brasil. Quando eu vou falar sobre música internacional, eu pego Beatles, eu pego diferentes estilos de música. E as músicas que eu escuto, elas não falam só sobre mulher, só sobre droga, só sobre esse tipo de coisa. É umas músicas muito mais reflexivas. Eu gosto daquela música Viva la Vida, The Nights. Se você pegar essas músicas e você olhar a letra delas, fala muito de aproveitar a vida. E quando fala de aproveitar a vida, elas não falam só sobre mulher, só sobre droga, só sobre esse tipo de coisa. É umas músicas muito mais reflexivas. Eu gosto daquela música Viva la Vida, The Nights. Se você pegar essas músicas e você olhar a letra delas, fala muito de aproveitar a vida. E quando fala de aproveitar a vida, não é você estar fazendo coisas ilícitas, usando droga, empinando moto, esse tipo de coisa. Então eu acho que a música ela tem um impacto sim na nossa vida, se a gente parar e pensar. Pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Eu não vou pedir para você se inscrever ou deixar o like, porque eu tenho um pensamento em mente. Você não deve ser obrigado a fazer nada. Se você acha que as coisas que eu falo aqui é interessante de certa maneira, tem um impacto na sua vida, você faça isso de maneira espontânea, você não seja obrigado a fazer nada que você não queira. Essa foi a minha opinião a respeito desse assunto, deixando bem claro, e obrigado pela presença de vocês e até a próxima.